Mas era em Betânia que ele buscava refúgio, porque ele não pôde passar uma noite sequer tranquila em Jerusalém. Mas em Betânia, ele era aceito, ele era bem recebido. Em Betânia, Jesus ele não era apenas o mestre, o salvador. Jesus era o amigo querido. Em Betânia, ele achava descanso, ele achava paz, ele achava o convívio familiar. Betânia foi um lugar onde Jesus se sentiu completamente aceito, integralmente recebido. Era onde o coração dele se alegrava. Ali era Betânia. Uma coisa interessante é que, possivelmente, a primeira vez que Jesus passou em Betânia foi quando ele curou Simão. Simão, o leproso, né? Claro, depois ele não deixou mais de ser leproso, mas a Bíblia acaba se referindo, porque existiam nomes iguais, então ficou Simão o leproso. Possivelmente, quando a gente estuda as Escrituras, possivelmente Simão era pai de Marta, Maria e Lázaro. E essa família, possivelmente também, Simão era um homem viúvo. Quando você lê todo o texto, você consegue mais ou menos entender dessa forma. E quando Jesus passou por Betânia, creio eu que Lázaro disse assim: ei, pai, o Messias está passando, vamos lá que o Messias está passando. E Jesus curou Simão. A gente não vai focar um pouco nisso, porque só isso dá uma pregação maravilhosa. E naquele momento, vocês imaginem o coração dos irmãos, porque a lepra não tinha cura. A lepra representava vergonha, a lepra representava... Simão não podia ter o convívio da família dele, ele vivia meio que para fora, porque não podia encostar em ninguém. Aquele homem sendo curado, houve uma restauração daquele convívio familiar. A alegria dos irmãos era tanta. Marta, tão criticada pelos teólogos. Graças a Deus pela hospitalidade de Marta. Marta disse assim para Lázaro: ei, vai atrás dele e traz ele aqui, porque hoje ele é nosso convidado de honra. Ele curou o nosso pai. Nós queremos que ele venha jantar conosco. Então, nós temos já 2 situações de Jesus em Betânia. Um terceiro momento é quando Lázaro morre. Quem voltou a Betânia? Jesus. Jesus voltou a Betânia. E na semana da crucificação, ele passava o dia em Jerusalém, onde ele era perseguido, onde o povo queria matar ele, mas ele voltava para passar a noite aonde? Em Betânia. Porque Betânia era o lugar que ele tinha paz, aonde o coração dele repousava, aonde ele sabia que as palavras dele eram ouvidas e as pessoas eram suscetíveis àquelas palavras. Elas tinham se tornado verdadeiros discípulos de Jesus e amigos de Jesus. E aconteceu uma coisa maravilhosa em Betânia também. Foi aonde houve a ascensão de Jesus, depois de ressurreto. Então, nós vemos que durante o ministério de Jesus, Betânia teve várias menções na Bíblia, até porque aconteceram coisas importantíssimas. E está muito claro que Jesus gostava de ir a Betânia. Vamos nos remeter o dia do jantar, quando Jesus curou Lázaro. Quando Jesus curou Simão, o leproso. Naquele dia, Jesus não andava sozinho, né? Então, quando Marta disse assim para Lázaro: vai lá chamar aquele, eu não sei quem ele é, mas ele curou meu pai. Vai lá, manda chamar ele. Acredito eu que Lázaro não falou nada para Marta. Não falou para Marta que Jesus não andava sozinho. Não falou para Marta que Jesus andava de bando. Então, chegou Jesus, mais 12... Quando chegava, não era só a comida. Você tinha que lavar os pés daqueles visitantes todos. E não tinha só os 12 discípulos, porque a Bíblia relata várias vezes de vários homens e mulheres seguindo a Jesus. E ele ia na casa de quem? Do Simão, que tinha lepra, que ele curou. Então, creio que até os curiosos, os críticos, queriam ir lá para ver o que estava acontecendo. Vamos lá ver se ele curou mesmo esse tal de Simão. Porque Simão estava caindo aos pedaços, literalmente. Ai, que piada feia, né? Até uns dias atrás. E agora está aí
restaurado com pele de bebê. Não me repreende, Regiane. Com esse teu olhar. E aí eu imagino a hora que Marta era hospitaleira, Marta era prática, era uma mulher dinâmica, era uma mulher organizada, ela que conduzia ali o pátio das mulheres, ela que falava, vem para cá, vai para lá, põe aqui, tira ali, era Marta. Ela estava achando que ia chegar só o amigo, o Messias, para jantar. De repente aparece uma multidão, uma galera. Quais as Martas que se despedariam aqui? Ficariam, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, Marta era uma mulher forte, questionadora, era uma mulher transparente. Marta, ela conseguia criar intimidade com as pessoas de uma maneira relativamente rápida, porque ela era pai bola. Transparente. E a gente vê ela dá umas peitadas em Jesus, em algumas circunstâncias. Você só faz aquilo quando você tem intimidade, né? Quando Jesus entra na casa dela, e entra aquela multidão e aquele alvoroço para fazer tudo, Maria estava ajudando Marta naquele momento. Há muita gente que acha que Maria debandou, largou, foi afolgada e largou Marta sozinha. Não, se você lê os evangelhos, você vê Maria deixou o pátio das mulheres e foi até a sala de estar dos homens. Então, Maria estava ajudando. Mas Marta ficou inconformada, porque tinha muito trabalho a ser feito. Ela chegou em Jesus e disse assim, escuta, e aí? Ela está aí sentada no teu pé e eu estou lá, cheia de coisa para fazer. Manda ela vir me ajudar, porque afinal de contas, tudo isso nós estamos fazendo por causa de você. Olha que ousadia de Marta. Mas a ousadia feminina, comedida com o Espírito Santo, vem de Deus. Amém? A gente só precisa achar a régua. Um outro momento foi quando Lázaro morreu. As irmãs mandaram chamar Lázaro, Jesus não veio. Veio 4 dias depois. Aí chega a Marta e fala, e aí, meu? Tá louco? Mandei te chamar faz 4 dias, já morreu. O que você está fazendo aqui agora? Por que você não veio curar o teu amigo? Em nenhuma das duas situações, Jesus censurou ela. Em nenhuma das duas situações, Jesus olhou feio para ela. Isso quer dizer que quando nós temos os nossos maus momentos, e até quando a gente põe um pouquinho Deus na parede, Ele é tão misericordioso que Ele nos afaga, Ele nos direciona. Jesus, na primeira, disse para ela, Marta, Marta. Havia carinho nas palavras de Jesus. E na outra situação, não quer dizer que ele não exortou ela, ele exortou, mas ele exortou com carinho. E Jesus em nenhum momento depreciou o trabalho de Marta. Em nenhum momento. Ele sabia que aquilo era importante. Tanto que ele não disse, olha, o que você está fazendo é desnecessário. Não, ele disse. Né? Ela escolheu a melhor parte. Não quer dizer que o serviço não seja necessário. E da outra circunstância, quando ela chegou, e aí, você não veio curar o seu amigo antes? Naquele momento, Jesus consolou Marta. Então, isso também nos traz um certo alívio. Jesus nos entende. Jesus aprecia nosso serviço. Jesus cuida de nós e nos direciona como Ele fez com Marta. Amém? Estou falando muito lento, eu preciso falar mais que na pastora Raquel, né? Que aí vocês vão comigo. Uma coisa importante é, a hora que ele diz, coloca por favor, Manu, o versículo de novo, ao final do versículo. Apenas uma coisa é necessária. O que ele quis dizer? Apenas uma coisa é necessária. E ela escolheu a melhor parte. Uma coisa só é necessária. Ele quer dizer, eu mesmo. Eu sou necessário. Apenas eu. Eu basto. E ele disse, e a melhor parte ela escolheu e não será tirada. Maria não estava servindo Jesus com seus serviços domésticos, mas Maria estava fazendo o quê? Na condição de discípula. Então,
Quando nós estamos agitadas. Uma coisa só basta: o próprio Jesus, o Senhor descanso, como bem pregado aqui essa noite. E qual é a melhor parte de todas? É ser discípula. É ser discípula de Cristo. Quando nós estamos agitadas, cheias de coisa na cabeça, a gente até serve a Deus. Mas Marta, ela estava daquele jeito porque ela estava servindo Jesus conforme o quê? Os seus pensamentos, da maneira que ela achava correta. Até então. Só que uma Marta agitada, exacerbada, fadigada, o que ela faz com Jesus? Não te importas que ela não está me ajudando? Ou seja, por que você não está sendo cuidadoso comigo? Por que você não está me dando atenção? Por que você está me vendo nessa situação toda e nem está se preocupando comigo? Marta estava aflita. Ela não estava só com muitos afazeres domésticos. Ela estava fadigada. E Jesus estava dizendo assim para ela: olha, Marta, na verdade você está se colocando num alvoroço inútil. Quem aqui se coloca em alvoroço inútil de vez em quando? Ah, nossa, que pouquinho. Glória a Deus, hein, que vocês estão controladas desse jeito. Precisa levantar a mão, não. Não precisa. Tá bom? Não precisa levantar a mão. Tem gente que limpa a casa todo dia, lava roupa todo dia, troca tudo todo dia, põe colchão no sol todo dia, todo dia, todo dia. Essa frase é para você. Você está se colocando num alvoroço inútil. Apesar da docilidade de Jesus, óbvio que foi muito difícil para Marta digerir tudo aquilo. Mas Marta precisava ser redirecionada. O serviço de Marta precisava ser colocado no prumo correto, da maneira com que ela não ficasse mais desapercebida, fadigada e estressada. Amém? Amém. Maria, do outro lado, claramente é uma pessoa sensível, relacional, melancólica, contemplativa. Tem pessoas assim aqui, mulheres assim aqui? Ah, deixa eu ver vocês, quem são? Nossa, que pouquinho, tá cheia de Marta aqui? Então hoje nós vamos ser meia Marta, meia Maria. Nós vamos aprender como equilibrar as coisas. O que Maria fez, ela chegou um dado momento, talvez ela tenha visto que as coisas já estavam mais ou menos no jeito, mas Marta era detalhista. Queria tudo, né? Não podia ficar assim, tinha que ficar assim. Ela falou o quê? O mestre está aí. Ela saiu da ala das mulheres, porque eles ficavam separados. E ela quebrou a tradição, o respeito. Ela invadiu a ala dos homens. E ela fez o quê? Se jogou aos pés de Jesus. Literalmente, ela sentou-se aos pés de Jesus e ficou lá. Naquela época, quando você se sentava aos pés de uma pessoa, significava que ele era o teu mestre e você era discípulo dele. Marta quebrou um protocolo, porque até então só havia discípulos homens. Era assim que a lei estabelecia. Foi Marta, a primeira mulher, que se derramou aos pés de Jesus e disse: eu sou uma discípula de Cristo. Mas ela foi só a primeira, porque aqui há muitas discípulas de Cristo, não tem? Uma coisa interessante é que o serviço de Marta era importante, mas ele era temporal. Agora, a entrega de Maria produzia eternidade. Tudo que nós fazemos precisa produzir eternidade. Porque a partir do momento que nós somos discípulos de Cristo, tudo tem que ser para Ele, dele, por Ele. Tudo tem que remeter à cruz. Se a coisa não está sendo remetida para a cruz, a gente precisa ser reorientada como Marta. E uma vez que Maria se jogou aos pés dele e estava ali ouvindo os ensinamentos dele, ela estava colaborando para que ele fosse, para que ele fizesse aquilo pelo qual Deus tinha mandado ele.
Deus mandou ele para quê? Para vir pregar as boas novas do evangelho. E, quem tem o palho ali, deixou um lugar inapropriado. Então, ela estava colaborando para que Jesus cumprisse o ministério dele na terra. Ela estava ouvindo, ela estava bebendo cada palavra de Jesus. Ela estava sentada, aprendendo, sendo suscetível, sugando tudo aquilo que ele estava ministrando sobre a vida dela. Aí eu te pergunto, quem estava sendo a melhor anfitriã? Marta ou Maria? Maria! Porque Maria estava permitindo que Jesus cumprisse a missão dele na terra. Quando nós nos colocamos como discípulos de Jesus, nós estamos na melhor posição possível. Nós estamos sendo anfitriãs, as melhores anfitriãs que Deus, o próprio Cristo, pode ter nessa terra. Jesus, ele foi amargamente rejeitado pelo mundo, mas ele foi amorosamente e integralmente recebido em Betânia. Como nós temos recebido Jesus? Será que nós temos um Jesus tipo loja de conveniência ou buffet self-service? Isso para mim serve, isso para mim não serve. Isso aqui ainda não chegou o meu momento. Ou será que nós temos de verdade sido o lugar favorito de Deus na terra, aonde ele é plenamente recebido, aonde ele é plenamente entronizado, aonde ele consegue cumprir os seus propósitos, aonde ele se alegra de estar, aonde ele tem relacionamento, aonde ele tem convívio, aonde ele tem adoração, aonde ele tem testemunho? Nossa, vocês estão muito quietas, estou ficando tensa. Olha eu. Estou em paz, amada. Estou em paz. Estou só derretendo aqui. Está um calor aqui na frente. E até hoje o nosso mestre, ele está procurando um povo. Mulheres que queiram ser a Betânia dele. Que queiram ser o lugar preferido de Deus na terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor buscam adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é desse Jesus que nós estamos falando. E é desse lugar preferido de Deus na terra que nós estamos falando. Betânia é o local. Gente, chegou o menino mais lindo e o homem mais maravilhoso da face da terra. Pode olhar, vamos parar para olhar. Que coisa mais linda essa criancinha. Oi, amor, te amo. Filho, vai lá brincar com a Isabela lá atrás. Vai. Desculpa, né? Serviço doméstico no meio da pregação, isso acontece. Betânia é onde a nossa prioridade principal é ouvir a palavra de Deus, ser suscetível e obedecer a palavra de Deus. Betânia é onde o nosso serviço flui da nossa comunhão em Cristo. E nós fazemos isso com tranquilidade, sem estarmos fadigadas. Betânia é o lugar aonde Deus dá o mesmo privilégio às mulheres do que Ele dá para os homens. Não há mais essa diferença, não há mais essa dissensão entre um e outro. Betânia é o lugar onde os nossos temperamentos, as nossas motivações, as nossas ações são expostas e são transformadas. Porque em Betânia é o lugar favorito de Deus na terra. Lázaro, segundo momento de Jesus. Lázaro adoece. Eu não sei se vocês já leram esse texto com um pouco de atenção, mas Lázaro era o provedor da família. Como Simão, o pai dele, estava doente tinha muito tempo, e ele tinha as duas irmãs que eram solteiras, Lázaro era o arrimo de casa, né? E aquela família, por poder receber tantas pessoas como várias vezes a gente viu, possivelmente era uma família abastada, uma família estruturada financeiramente. E a coisa mais interessante disso tudo é que Lázaro adoece, Lázaro morre, Lázaro é enterrado.
4 dias se passam. Só depois Jesus aparece. As irmãs mandaram chamar ele. Quando os discípulos chegaram, mestre, mestre, o teu amigo está doente. Vamos lá curar ele, vamos lá curar ele. O que Jesus responde em João 15:15? Ei, essa doença não é para a morte, mas é para o quê? Para a glória de Deus, para que o poder do Filho de Deus seja manifestado, seja revelado. E aí, 4 dias depois, Jesus fala, vamos lá que ele está dormindo. E os caras, dormindo? Puxa, que ele já morreu, será que já foi? Vamos lá, né? O mestre falou, vamos, nós questionamos ou não? Não, a gente vai. Jesus mandou você ir, vai. Que nem a pastora pregou aqui antes, simplesmente segue. Quando ele está chegando em Betânia, porque ele vinha de galera, né? Não andava assim tranquilamente na rua sozinho. Então já se sabia, tinha mais ou menos 3 quilômetros entre Jerusalém e Betânia, já sabia que Jesus estava chegando de longe. Quem é a mulher prática? Quem é a mulher que quer pôr mão tudo nas coisas e resolver e já tomar a frente? Quem que corre em direção a Jesus? Marta. Marta. Jesus, por que você demorou tanto? Faz 4 dias já que ele morreu. Tarde demais. E agora? Jesus disse para ela, Marta, você crê que ele pode ser, que ele volte a viver? Marta prontamente, como uma mulher prática, o que ela responde? Não, ela responde uma passagem das Escrituras. Claro, tenho convicção. Eu sei que no último dia, na ressurreição, ele vai ressuscitar. Ela estava falando da ressuscitação da eternidade, aquela que vai ser lá na frente. E Jesus repreende Marta nesse momento? Não. Jesus consola Marta. Okay. Mas ele olha de um lado, do outro, aquele alvoroço. Betânia era uma cidade pequena. Aquela era uma família amada. Todo mundo sabia que Jesus visitava eles ali. E ele sente falta de alguém. O que ele fala? Cadê Maria? Manda chamar Maria. Naquele tempo havia muita... hoje em dia, vou falar até uma coisa para vocês, abrir um parênteses. Gente, quando alguém morre, você precisa ir lá fazer as vezes para a família. Está ficando uma coisa tão fria ultimamente, que falar, eu mandei uma mensagem para fulana. Oi? Gente, isso às vezes a gente nem conhece a pessoa que morreu, mas você vai por consideração, porque era de alguém da família. Então, fica a dica, tá? Isso é cuidado. E naquele tempo era até falta de respeito, e ainda é hoje. Se a pessoa não fosse lá, então a casa deles estava cheia de gente ali. Porque as pessoas vieram, não é porque o morto foi enterrado que as pessoas iam embora, não, as pessoas continuavam vindo. Até porque nem todo mundo conseguia chegar a tempo porque era longe. Então havia muita gente ali na casa deles, consolando. Mas a hora que Maria ouve, o mestre está te chamando. O que Maria faz? Maria corre para fora. O que ela faz? Ela recita uma passagem bíblica. Ela põe Jesus na parede? Não. Maria, como boa discípula, ela vai e se joga aos pés de Jesus de novo. Fica uma coisa interessante aqui para a gente. Quando Jesus vê que ela está ali, a Bíblia fala que o coração dele se agita, ele fica inquieto. Ele pega na mão dela, ele levanta ela. E quando ele olha nos olhos de Maria, ele vê aquele sofrimento. A Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus chora o nosso choro. Jesus chora conosco a nossa agonia. Jesus sofre conosco o nosso sofrimento. Uma coisa interessante, a hora que ele vê Maria, que ele chora junto com Maria, ele estava chorando porque Lázaro não ia ressuscitar? Porque Lázaro tinha morrido? Não, porque ele já falou que ia fazer aquilo. Então ele estava chorando de ver o sofrimento de uma amada. E aí ele levanta, ele chora.
Ele consola ela e ele pergunta para ela, onde que está o corpo? O que moveu o coração de Jesus para ir prontamente acabar com aquele sofrimento não foi a passagem bíblica, as escrituras que Marta recitou para ele. Foi o choro de Maria. Marta recita a passagem, ele não faz muita coisa, mas quando Maria chora, Jesus se vê compelido a ajudar aquele sofrimento ser sanado. Aqui está uma maneira que a gente precisa mudar para fazer as coisas. A gente precisa falar com Deus, orar com Deus, muitas vezes baseado na palavra. Senhor, a tua palavra diz assim, a tua palavra diz assado. Mas tem horas que nós precisamos apenas nos render aos pés do Mestre e chorar. A hora que a gente faz isso, a gente não está falando para ele, olha, eu sou fraca, olha o que eu fiz de novo, olha que situação que eu estou, olha meu casamento como é que está. Eu não estou falando de mim a hora que eu estou aos pés de Jesus. Eu estou falando, olha, eu reconheço que tu és o Mestre. Eu reconheço que tu tens todo o poder. Eu reconheço que as tuas mãos estão estendidas para me socorrer. Eu reconheço que tu és o Deus vivo que veio do céu para me ajudar. Eu reconheço que tu és o meu Senhor. Você sai do eu. E você vai para o tu és. É onde as coisas se movimentam. É onde as coisas se movem. É onde as coisas mudam. Em Lucas, Jesus disse assim, eu já não vos chamo mais servos, mas eu chamo de amigos. E a gente lê em João 10, que Jesus amava aquela família. Então, amizade e amor eram palavras que faziam parte do relacionamento de Jesus com aquela família, lá em Betânia. E ele fala também, olha, eu não vim para ser servido, Marta. Eu vim para ser amado, Maria. Marta estava amando Jesus, mas ele queria um amor de discípulo, um amor de entrega. E ainda um pouquinho sobre os pés de Jesus. Nós estamos em um tempo, e esse tempo é longo. Esse tempo é desde a época também de Noé. Que as pessoas gostam muito das mãos do abençoador. Né? Do Deus me dá, do Deus eu preciso, do Deus eu quero. Mas preciosa é a mulher que gosta mais dos pés de Jesus do que das mãos do abençoador. Procure conhecer mais os pés de Jesus do que buscar as mãos do Senhor. E Ele vai te abençoar mais ainda. Porque a Bíblia fala que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam e o amam. Esse é o nosso Deus. E essa amizade, Ele amava os irmãos amavam Ele. Mas ainda assim, isso não eximiu aquela família de passar por um sofrimento terrível. Lázaro provavelmente não morreu do dia para a noite, mas sim, teve uma morte meio rápida, também não ficou meses doente. Uma coisa interessante aqui é que Lázaro adoece, a família inteira sofre. Lázaro morre. Então estava morrendo o irmão, um membro querido, mas estava morrendo também quem? O provedor da família. Estava morrendo aquele que trazia o sustento para a família. O fato de nós sermos discípulas de Cristo, o fato de nós sermos amadas de Jesus, o fato de Jesus nos amar, não significa que coisas tristes, provas, provações, doença, tragédia, não vão acontecer conosco. Isso não significa que Deus nos ame menos. Mas nós não estamos isentos. A amizade com Deus vivo é uma amizade incondicional. É baseada num amor incondicional. Mas lembrem-se, houve morte em Betânia. Mas houve o que também em Betânia? Ressurreição.
Então tem coisas na nossa vida que a gente não consegue entender. Mas como Jesus respondeu para os discípulos, isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para que o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja manifestado. É muito interessante, porque às vezes a gente está enfrentando uma morte emocional, espiritual. Às vezes a gente está vendo o nosso casamento morrer. Às vezes a gente está vendo a nossa finança já necrosando. A gente quer ressurreição, a gente quer vida, a gente quer poder de Deus, mas a gente não quer passar pela morte. É muito legal você ouvir um testemunho de quem vem aqui na frente. Mas e a morte que aquela pessoa passou? E a morte que aquela situação? Não é possível você querer ver o poder triunfante de Jesus sem passar por uma crise. Não é possível. Não é possível você permanecer intacta só porque você é amiga de Jesus. Não pode haver ressurreição se não houver morte. Mas essa morte é para a glória de Deus. E engraçado é que essa dor da família, essa dor das irmãs, esse medo, essa desesperança, foi justamente o que Jesus usou para fazer cumprir-se a sua missão na terra. A ressurreição de Lázaro foi o maior milagre que Jesus fez na terra. Você está disposto a ser amigo de Jesus? Você está disposto a colaborar com Ele para que a missão dele, para que aquilo que ele veio ser chamado, que é manifestar o seu poder na terra, aconteça? Você está disposto? Você está disposta? Que amém fraco. A gente não está disposto a realmente ser amigo de Jesus. A gente não está disposto realmente a se colocar à disposição dele para que o evangelho seja pregado e para que o poder dele seja manifestado. E aqui eu chamo vocês para uma reflexão. Não estou aqui para ficar puxando a orelha de ninguém. Mas ser o lugar preferido de Deus na terra, ser a Betânia de Deus na terra, tem um preço. Ser aquele a qual Jesus conta os seus planos, os que passa no seu coração, tem um preço. Havia multidões que seguiam Jesus, mas apenas 2 ou 3 que sabiam exatamente o que ele precisava e estavam ali, mais ou menos disponíveis, porque até eles dormiram na hora da angústia. Né? Betânia é um lugar onde o povo de Deus é liberto da escravidão. Betânia é um lugar onde a gente acha um Deus que não satisfaz as nossas expectativas, mas que chora conosco e age nas nossas angústias, nas nossas agonias e tristezas. Betânia é um lugar onde a gente não fica escandalizado quando algo ruim acontece conosco ou que nós não entendemos, porque nós confiamos no Rei Jesus. Betânia é um lugar onde Deus começa tudo novo, mesmo a partir da morte, mesmo a partir daquilo que já cheira mal. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre um casamento e ele disse assim, mas morreu, não tem mais amor, não tem mais nada. Eu falei, peraí. A Bíblia fala que Jesus é a videira verdadeira, que nós somos ramos enxertados. Se a gente pegar esse graveto seco e enxertar na videira verdadeira, você acha que esse graveto ele vai ficar um taludo, vai ficar com uma florzinha verde, vai ficar cheio de fruto ou não? Não vai morrer. Não, vai nascer, porque foi enxertado na videira verdadeira. A nossa morte
Ela pode ser o que for, pode ser fedorenta já, mas a hora que a gente enxerta na videira verdadeira, aquilo traz vida, aquilo renova, aquilo recomeça um ciclo. É dessa forma que Deus faz. Betânia é um lugar onde nós encontramos um Deus persistente em exaltar o seu Filho e fazer com que o poder dele seja manifesto na terra. Essa é a Betânia. Betânia foi o lugar onde todo o poder de Jesus Cristo como Deus foi manifesto nessa terra. Uma coisa interessante, quando Jesus disse para Lázaro, abre a pedra, disse para as pessoas que estavam lá, tira a pedra. Lázaro, sai para fora. A Marta, querendo dar um jeitinho. Senhor, para, você vai passar vergonha ali, ó. Tá fedorento já. Não fale para Deus o que Ele tem que fazer, amada. Não fale para Deus, Ele é soberano. Amém? Jogue-se aos pés dele e chore. E deixa com Ele. Quando Lázaro levanta e sai, eu fico imaginando a cara de todo mundo. Vocês conseguem imaginar isso? Gente, para pensar. Que nem disse. Pensa com a cabeça. Entra comigo aqui no contexto. O cara estava com as mãos, com os pés e tinha... Isso assim. Do túmulo. Né? Quando ele chega lá, Jesus foi prontamente... Deixa eu tirar isso aqui tudo de você. Não, Lázaro, se vira aí agora. Tira isso aí de você mesmo. O que Jesus falou? Desatem ele. O teu processo de libertação depende da tua irmã, do teu irmão, da igreja, do corpo, do pastor e de Deus. Amém? Amém? Foi o que a Ana falou, foi o que a pastora Raquel falou e a gente não combinou nada. Não podemos andar sozinhas. Porque se Jesus tivesse que fazer tudo sozinho, Lázaro podia sair de lá dançando igual o Miriam dançou. Vou passando pela fora, dando glória a Deus, dando glória. Não podia ter saído dançando? Podia, mas saiu dilatado. Significa, você depende dos seus iguais, dos seus irmãos, para ser liberto. Não ande sozinha. Você não precisa andar sozinha e você não conseguirá sair dessa morte se você andar sozinha. Lázaro saiu do túmulo, foi desatado. Aí Marta, o que Marta fez? Marta estava plena agora. Tudo que era morte tinha virado vida. A casa estava lotada, a vizinhança estava lotada, tinha gente de todo lado. Mas Marta pensou assim, talvez não vou chamar para jantar não. Muita louça para lavar. Cada um que vai comer nas suas casas. Foi isso que Marta fez? Marta falou, vamos lá para casa. Vamos lá para casa que é dia de celebração. Tinha muito mais gente aquele dia. Mas Marta não estava fadigada. Marta não estava estressada. Marta não estava distraída. Marta estava cheia de vida. É impossível nós andarmos com Jesus como discípulas e não sermos transformadas. É impossível. Marta foi transformada por Jesus. Maria, ela esteve aos pés de Jesus para aprender. Ela esteve aos pés de Jesus na tristeza. E agora ela estava de novo aos pés de Jesus para adorar intensamente, porque o coração dela estava alegre. Quando Cristo é o cabeça, Jesus sentou na ponta da mesa. Todo mundo olhava, queria olhar pela janela e falava, é Ele. É Ele o cara que fez isso daí. Quando Jesus é o cabeça, Betânia tem celebração, Betânia tem comunhão, Betânia tem paz, Betânia tem alegria. Naquele momento, o povo vinha ver, você imagina você chegando em Betânia para consolar a família. Aí a galera fala, então, presta atenção, não fala que o cara morreu porque o cara está sentado na mesa jantando, meu.
Não morreu, não morreu. Morreu ou não morreu? Pô, era boato? Pô, sai lá da minha cidade para vir consolar o cara. Ele morreu. Mas ele ressuscitou, está lá comendo. Vem ver, vem ver. Então vocês imaginam o alvoroço. Mas todos naquela mesa, naquela casa, na vizinhança, eles estavam plenos, eles estavam alegres. Por quê? Porque eles viram que tudo que tinha morte, Jesus ressuscitou. Eles se lembraram que toda a sua angústia, que toda a sua dor, com Cristo na cena, viraria vida, viraria renovo, viraria esperança. O dia que você entender, o dia que você se lembrar da onde você veio, de toda a vida, de toda a ressurreição que Deus fez na sua morte, você não vai mais deixar se fadigar. Você não vai mais deixar se ficar desapercebida, entediada, atrapalhada. Porque você vai se lembrar da onde você veio e você vai se lembrar que Ele trouxe vida para a sua morte, para os seus sonhos, para a sua casa. É assim que Jesus faz. Maria, ela pegou um vaso de alabastro. Havia um nardo. Nardo era uma substância que era muito forte. E aquele nardo servia, inclusive, para embalsamar os mortos. A Bíblia fala que aquele perfume custava o equivalente a 1 ano de salário. Imagine se você pudesse receber 1 ano de salário e não mexer nele. Né? Dá um fôlegozinho. Maria era uma mulher solteira. Então, aquele vaso de alabastro representava o quê? A herança dela, o futuro dela. Era uma segurança que Maria tinha. Mas Maria pegou aquele vaso de alabastro e ela quebrou aquele vaso aos pés de Jesus. Ela não usou aquele nardo nem para embalsamar o próprio irmão. Mas ela usou para ungir Jesus. A coisa interessante disso tudo é que os religiosos diziam assim: ei, para que você está fazendo isso? Isso é desperdício. A palavra desperdício significa além do necessário. Mas ela sabia que Cristo era valiosíssimo. Custa caro ungir Jesus. Salvação é graça. Não é merecimento, não é obras. Mas caminhar, ser amigo de Deus, ser o lugar preferido de Deus na terra, custa. Há um preço a pagar também, como a pastora falou aqui antes. Há um preço a pagar, custa caro. Naquele momento, quando Maria quebra aquele vaso e ela começa desde a cabeça dele, e ela vai deixando aquilo escorrer, e chega nos pés dele, e ela enxuga os pés dele com os cabelos. A adoração de Maria. Ela estava no pátio dos homens de novo, tá, gente? Só para vocês saberem, porque ele não estava na cozinha. Então, se você precisar romper barreiras, se for por Jesus, faça. A Bíblia fala que aquele perfume inundou a sala de estar, inundou o pátio, chegou na cozinha de Marta, chegou nos vizinhos. Aquele perfume deixou todos atônitos. Quando a nossa adoração, ela é verdadeira, quando a nossa entrega, ela é completa, até quem está do lado é abençoado. Até quem está do lado vai gozar do privilégio de sentir o perfume de Cristo. Eu creio que quando a gente fala do perfume de Cristo, a gente está falando do nardo de Maria. Entra na cena comigo agora. Jesus está sendo crucificado. Maria não sabia, mas Maria estava preparando Jesus para o sepultamento. Jesus sendo crucificado, Jesus pegou a cruz. Ele estava todo suado, o sol batendo, e ele carregando aquela cruz. Eu imagino que os olhos dele já estavam turvos. Eu imagino que ele não conseguia enxergar os discípulos direito. Eu imagino que ele não conseguia ver nenhum rosto amigo para olhar e dizer assim: está valendo a pena porque, olha, ele está aqui do meu lado. Não está valendo a pena porque, olha, eu curei aquele cego, ele está ali agora, Bartimeu está ali, está valendo a pena. Ele não conseguia enxergar ninguém, até porque tinha uma multidão.
Mas sabe o que ele sentia a hora que ele estava no caminho do Gólgota? A hora que ele estava subindo na cruz? Ele sentiu o perfume no corpo dele. O perfume da adoração de Maria. Dizia para Jesus assim: ei, é isso aí. Existe um povo que se entrega hoje, vai se entregar totalmente a você. Existe um povo que vai derramar tudo de mais valioso para estar com você. Existem mulheres que vão se arrebentar no bom sentido diante de ti e vão te priorizar e vão te fazer valiosíssimo. E aquele perfume era sentido por Jesus e era sentido por toda aquela multidão. Pela multidão que seguia ele, pela multidão, pelos guardas que batiam nele. Aquele perfume inundava todos os lugares que Jesus passou. A semana de crucificação dele, ele ia para Jerusalém de dia, à noite para Betânia. Jesus morre. Jesus ressuscita. Lázaro foi um presságio do que ele mesmo faria. A sua ressurreição, de vencer a morte. Betânia é um lugar onde nem a morte tem a última palavra. Essa é Betânia. Jesus escolheu Betânia para ascender. Depois de 50 dias mais ou menos andando pela terra dos viventes de novo. Ele foi para onde? Ele foi para Betânia. Chegando em Betânia, o lugar que ele se sentiu amado, adorado, aceito, querido, que ele tinha uma família, que ele tinha amigos. Foi ali que ele escolheu para ser o último lugar na terra a colocar os seus pés. E foi em Betânia que o céu se acendeu. Foi em Betânia que ele subiu. E subindo ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas fiquem unidos. Permaneçam aqui, porque eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar o Espírito. Eu vou chegar lá no céu e vou dizer assim para ele: agora é contigo, vai lá. A minha parte eu fiz. Eu cumpri o que o Pai queria, agora é contigo. Betânia é um lugar de ascensão espiritual. Você está caído essa noite? Aqui é Betânia. Sabe por quê? Porque ele disse: eu vos dou autoridade nos céus e na terra. E ele nos deu essa autoridade. Então, Betânia é um lugar de ascensão espiritual. Quando o Pentecoste veio, naquele momento que Jesus mandou, 500 pessoas estavam provavelmente seguindo ele, foram lá para o templo. 10 dias se passaram, só 120 permaneceram. Permaneça. Permaneça. Insista. Tem épocas na nossa vida que a gente pensa assim: puxa, Deus me abandonou. Puxa, eu não ouço mais Deus. Puxa, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Tem ou não tem? Isso acontece só comigo. Persevere. Persevere. Em Gênesis 1 fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Betânia significa, Betânia nos traz a clara informação de que Deus, desde antes da formação da terra, Ele procura um lugar, uma casa para Ele habitar. E a hora que Jesus estava na terra, fisicamente ele podia estar com as pessoas, mas ele não era onipresente e onisciente. Onipresente, aliás. Ele não podia estar como homem em vários lugares diferentes. Mas a hora que o Pentecoste veio, Jesus subiu, o Pentecoste veio, ele nos deu a possibilidade de ser a Betânia de Jesus nessa terra. Agora o Espírito pode vir habitar em todas as Betânias disponíveis, em todas as Betânias que querem ser o lugar favorito de Deus na terra. Eu queria que você curvasse a sua cabeça um pouquinho.
quando nós nos deixamos ser a Betânia de Jesus, seu lugar favorito na terra, o Espírito habitará em você poderosamente. Você é liberta para amar, para seguir e receber Jesus como nunca. O desânimo, o medo, a culpa, a divisão, a rejeição, a apatia, o consumismo, a fadiga, o estresse, a confusão, as dúvidas, a tristeza, a desesperança. Tudo isso cai por terra, tudo isso desaparece. Houve cura física e emocional em Betânia. Houve morte em Betânia. Houve ressurreição em Betânia. Houve ascensão em Betânia. Eu queria hoje fazer 2 perguntas. Eu queria saber se você já convidou Jesus para morar dentro do seu coração. Se você já falou, ei Jesus, queria andar contigo de uma maneira diferente. Eu queria te conhecer do jeito que eu ouvi essa noite, eu tenho ouvido em outros lugares. Eu queria que você viesse morar dentro de mim. Fosse meu mestre, meu salvador, meu amigo. Se você ainda não convidou Jesus para morar dentro do seu coração e você quer fazer isso, estenda a sua mão. Estenda a sua mão. A Bíblia fala que quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós falamos, Jesus, vem ser o meu Senhor. Naquele momento, nós passamos a ser da família de Deus. Eu não estou dizendo para você mudar de religião. Estou dizendo para você deixar Jesus entrar na sua vida. Ser o seu amigo, seu mestre. Se o seu coração está batendo acelerado e você tem uma briga entre a sua cabeça. Vou ou não vou? Aproveita a janela de oportunidade que foi pregada essa noite. Eu já vejo a sua mão, obrigada. Quem mais? Quem mais ainda não falou, ei Jesus? Vem que eu quero passar essa aventura contigo, eu quero andar no caminho contigo. Amém, eu vejo a sua mão. Amém, eu vejo a sua mão. Amém, eu vejo a sua mão. Amém, eu vejo a sua mão, eu vejo a sua mão. A partir de hoje você começa a andar um novo ciclo, um ciclo com o Senhor Jesus. Há mais alguém? Eu vejo a sua mão, amém. Eu vejo a sua mão, amém. Você pode ser que esteja também com o coração frio, com apatia espiritual. Poxa, você quer voltar hoje a ter Jesus como seu melhor amigo? Talvez você está um pouquinho afastada hoje à noite de se tornar a Betânia de Deus na terra. Há alguém nessa condição que queira refazer aliança com Deus? Amém, eu vejo a sua mão. Vou pedir para todas colocarem a mão no coração. Nós vamos orar juntas por essas meninas que levantaram a mão. Vocês repitam após mim, porque nós somos uma família e fazemos tudo junto. Pai, obrigada por ter ouvido essa palavra. E a partir de hoje, eu quero andar de mãos dadas contigo. Eu peço que Jesus venha ser meu amigo, meu salvador, meu redentor. Eu entrego a minha vida a ti. Eu peço perdão dos meus pecados. E peço que tu venha a cuidar de mim a partir de hoje. Amém. Agora eu quero fazer a segunda pergunta. Essa é uma igreja pentecostal. Pentecostal significa onde o poder de Deus se manifesta. Amém?
E quando o Espírito de Deus veio, eu fico imaginando o momento maior que Deus sempre esperou a vida eterna dele inteira. Ele mandou vários profetas, ele buscou morar dentro do homem. O homem não teve jeito. Então ele mandou Jesus. Mas a hora que Jesus venceu a morte, veio aqui na terra para dizer, ó, tá vendo, gente? Tenho as marcas, mas estou vivo. Quando Jesus chegou no céu, eu imagino a alegria de Deus. A alegria de Deus era grande de abraçar o seu filho, por ter cumprido a missão que ele tinha dado. Mas a alegria de Deus era tão grande, porque aí Deus foi, com o Espírito Santo deu um high five para ele e falou, agora nós vamos descer lá no coração de todo mundo, e eu vou poder habitar em cada coração. Agora eu posso ser morada em cada um que me der oportunidade. Cada um que quiser ser a minha Betânia. Eu posso reinar, eu posso trazer vida, eu posso trazer esperança, eu posso tirar os medos. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer ser Betânia de Deus. Se põe de pé. Nós vamos ter um momento espiritual.